Voltamos a falar a respeito de mãe aqui no canal. Algumas pessoas, inclusive, pediram para que eu fizesse esse vídeo no sentido de nós estarmos conversando sobre o que foi retratado exatamente na visão do diretor Aaron Aronofsky, ou Aaron Aronofsky. O que eu gostaria de estar deixando muito bem claro para vocês é que esse é apenas um ponto de vista de quem viu o filme há poucos dias, correto? E também de quem deu uma fuçada aqui pela internet, observando alguns pontos de vista, juntando-se com o meu. Eu não tenho nenhum tipo de conhecimento em teologia, certo? O meu conhecimento talvez seja o mesmo que o seu que está assistindo. Eu não estou aqui para falar a respeito de versículos da Bíblia, para dizer que isso está em tal livro dentro das Escrituras Sagradas, ou para defender nenhuma tese. Se você é um especialista em Bíblia, em teologia, ok, até me ajude aqui nos comentários, combinado? Mas o meu propósito não é esse de estar fazendo o vídeo, não. Então tem que fazer essa premissa toda antes de estar começando, porque sempre tem um haterzinho daqueles caras que vem tentar contestar o que você falou, dizendo que você não sabe nada, que você tem que estudar a Bíblia, que isso, que aquilo. Não, meu propósito está aqui falar de cinema, com amigos que eu sempre considero que são aqueles que me acompanham aqui dentro do Cine Bobagens e Videotapas. Combinado? Vamos então ao que interessa, falar a respeito de mãe. Para a gente começar, eu acredito que vocês têm que entender todo o pano de fundo da história para a gente começar a desenrolar ela. O que seria esse background? Entender a função dos dois personagens colocados dentro da história, certo? Ou seja, o personagem da Jennifer Lawrence, que nós podemos entender como a natureza, ou mesmo até como o planeta Terra, ali que ela começa a se infigurar para dar todo esse pano de fundo, juntamente com o Javier Bardem, que é o poeta, escritor, que podemos estar classificando ele ali também como criador, ou seja, o Deus dentro de toda a história. Nós temos ali o Deus, como eu coloquei ali, que seria Javier Bardem, muito mais velho que o personagem da Jennifer Lawrence. Ou seja, como nós vemos dito em algumas escrituras e nas teorias religiosas, que Deus foi o criador de tudo e depois veio a natureza, depois veio o planeta Terra, que começou a se desenvolver e também a construir tudo que nós temos hoje em termos de territórios, de paisagens, de recursos naturais. E é aí que nós vamos ver, por exemplo, o personagem da Jennifer Lawrence, quanto ela fica preocupada de deixar com que o seu marido, ou seja, o criador, tenha tempo para pensar em tudo isso. Ela vai reformando toda a casa, ela vai dando vida para tudo aquilo que está ao redor dela. Isso nós vemos muito bem numa parte do filme que ela está pintando uma das paredes de um dos cômodos, ela coloca a mão para sentir e ter a visão da energia que aquilo está passando para ela. Então, deixado muito bem claro esse background dessa interpretação, nós podemos continuar aí o desenrolar de algumas outras informações que eu captei e estou passando para vocês aqui dentro da minha interpretação, certo? Quando nós temos a chegada do personagem, que é colocado no roteiro como um médico, que ele está meio perdido ali, na verdade, ele não sabe para onde ele tem que ir, e na verdade ele não sabe nem o que é a função dele exatamente naquele local, naquele exato momento. Então, ali nós podemos interpretar essa chegada como a chegada de Adão à Terra, ou seja, como é colocado na Bíblia, o paraíso. Certo? Isso fica muito bem claro, porque é aquele momento que a natureza está em comunhão com Deus, ou seja, o personagem do Javier Bardem, que está tentando se inspirar a todo momento, e também o personagem da Jennifer Lawrence. Estava tudo bem até que chegou um estranho no ninho, e ela fica muito incomodada com aquilo.
porque você percebe que ele chega, né, digamos assim, o médico ali, que supostamente nós podemos classificar como a chegada de Adão, né, invenção de Deus, quando ele chega ali, e o cara, primeiro ele chega pianinho, como tudo é novidade para ele, e depois ele já começa a tomar uma certa liberdade, certo? Inclusive fumando por toda a casa, tentando fazer as coisas da maneira dele. E a Jennifer Lawrence, que seria a natureza, seria o planeta Terra a todo momento ali, preocupado, né? Esse cara, será que ele vai ficar aqui? Será que isso vai dar certo? Etc, etc e tal. E também tem um momento, eu não sei se é antes do que eu vou estar dizendo a respeito daquela cena do banheiro, ou se é depois, eu assisti há poucos dias, mas eu não me lembro, que é aquela cena da pedra preciosa, que Adão ele fica muito seria o personagem do médico, que eu já estou colocando aqui como Adão no caso, ele fica encantado por ela, mas Deus, né, o personagem do Javier Bardem, não quer que ele toque. Aquilo seria talvez uma suposta simbologia do tal fruto proibido. Inexplicavelmente Javier Bardem ele diz que houve um incêndio, houve uma destruição, que é tal qual nós vamos dizer lá na frente, certo? E ele conseguiu, a única coisa que ele conseguiu salvar foi aquilo. Então aquilo deixou ele muito contente, porque é aquilo que tem que ser preservado e ninguém mais pode tocar, ou não ser ele. E mais ninguém pode entrar, inclusive, naquela sala, que é a sala da criação. E uma das cenas que mais me chamou a atenção, que na hora eu não soube decifrar, mas depois, através de uma reflexão, é aquela que, durante a noite, o hóspede, o médico, é interpretado pelo Ed Harris. Ele está passando mal ali no banheiro, o Javier Bardem está acolhendo ele, está tentando ver o que o cara está tendo, ele está vomitando ali na privada, ele está muito doente, e no entanto a Jennifer Lawrence vai até lá para saber o que está se passando, para saber o que está acontecendo. E ele pede para que ela respeite o sofrimento dele, e deixe ele em paz, afinal de contas ele sabe o que está acontecendo. A gente tem uma ligação nisso que diz que Deus, após ver a solidão, o sofrimento de Adão no paraíso, a partir de então ele decidiu criar a mulher através da costela de Adão. E a gente tem nessa mesma cena, mostra quando ela vai fechar a porta do banheiro, que o hóspede ele tem um ferimento na costela. Então isso é uma ligação direta e não tem como a gente dizer que não tem uma alusão, uma metáfora direta a isso. Ok, passa-se esse dia, no dia seguinte você lembra que o cara já acorda, parece que ele não teve absolutamente nada, ou seja, o sofrimento dele passou, porque Deus provavelmente já tenha indicado para ele que virá uma companheira para que ele possa preencher aquela sua lacuna de solidão dentro do paraíso, que no caso seria o planeta Terra, que é a casa deles que está ali em volta. E a gente percebe que alguns minutos depois, quem chega na casa? O personagem da Michelle Pfeiffer, toda espalhafatosa, querendo já ditar regras, querendo já conhecer quem é quem ali dentro daquele ambiente todo, já querendo fuçar nas coisas. E ali nós temos uma analogia a quem foi criada nessa costela de Adão, no dia anterior. Ou seja, Eva. No caso aí nós já teríamos um emparceramento de Adão e Eva no meio da criação ali da natureza e do Criador convivendo entre eles. Aquilo volta a irritar muito, por sinal, a natureza, né, a Jennifer Lawrence, de ver a promiscuidade ao qual a Eva já chega causando ali totalmente. Aí eu faço até uma brincadeira que muitos dos meus amigos dizem, né, que a mulher é um ser tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo folgado, espaçoso, e que nós não conseguimos viver sem ela. E é isso que na verdade é mostrado no filme, né? Até uma certa alusão. Estava tudo muito bem até que chegou a mulher do paraíso, né, para começar a causar de uma forma geral. Mas olha, minhas amigas aí, me perdoem a piada, mas é de uma maneira carinhosa que eu estou colocando aqui, com certeza, certo? Mas voltando a falar a respeito do filme, então aí nós temos com certeza algumas outras simbologias dentro dessa toda essa contextualidade
eles vivem ali, naquele momento que ela começa a falar, né, para Jennifer Lawrence, não, você tem que ficar mais atraente, tem que vestir umas calcinhas assim, tá, olha, igual a minha, que eu trouxe aqui, pô, qual que é o problema do seu marido, por que ele não faz um filho em você? E aí com certeza tem algumas outras analogias que eu acho que até o momento de eu gravar esse vídeo eu não consegui captar. Se você pegou a partir de então esses pontos a partir daí, coloca aqui nos comentários para a gente ir desvendando ambas as curiosidades. E é o momento mais analítico, acredito que é o momento mais evidente, tal qual o da costela, é a partir do momento que a Michelle Pfeiffer, ela entra, aliás, acho que uma ou duas vezes, sem permissão, na sala de criação do escritor. Ela quer ver o que é a tal pedra. Né, e ela põe ela para fora. Não, você não pode mexer aí, digamos assim, que no fruto proibido que está guardado aí, só ele pode colocar a mão dela. Mas ela fica toda hora, mas por quê? Por quê? É aquela tal curiosidade que nós vemos, né, implícita na Bíblia, sempre quando retratada a respeito do fruto proibido, que Deus disse que não poderia tocar, que não poderia ser possuído, que não poderia ser... até como alguns falam, né, da maçã não poderia ser comido, e numa insistência isso acabou sendo feito. E nós temos aquele momento que ele liga totalmente, que é quando, depois que o Javier Bardem chega, né, aliás, um pouco antes disso, tem algo que eu pulei aqui que eu deveria ter falado, que é quando ele chama o médico para estar indo conhecer a floresta, certo? Então ele chama, na verdade, ali ele está chamando o Adão para estar conhecendo o Jardim do Éden, né? E vocês lembram que os dois voltam assim totalmente contentes, né? Principalmente o personagem do médico, que já volta sem tosse nenhuma, tal, o cara volta curado. Não, eu estou encantado de ver, né, as maravilhas que eu vi na floresta aqui em volta. Então a gente tem uma ligação total. Enquanto os dois estão conversando ali, o Javier Bardem e a Jennifer Lawrence, eles escutam o barulho. Putz, os caras fizeram merda lá em cima, entraram de novo onde devia entrar, foram pegar a pedra e destruíram a pedra toda. Ou seja, era o tal fruto proibido que não podia ser tocado. E ele não só foi tocado, como foi destruído, contrariando todos aqueles alertas e pedidos de Deus. Então é o que nós temos, essa analogia direto a tudo isso. E vocês vão se lembrar que enquanto o personagem do Javier Bardem até grita com a Jennifer Lawrence e pede para ela sair dali, enquanto ele tenta juntar os cacos das pedras, né, as que se transformaram nas pedras, né, que eram uma só. Ele tenta juntar todos aqueles cacos, ele está muito decepcionado, chorando, nervoso. O casal, ele sai, né, a Michelle Pfeiffer e o Ed Harris, né, o médico e a sua esposa, né, muito folgada, que chegaram ali, eles saem e vão para casa. Aí a Jennifer Lawrence está lá, descendo, virando o corredor, ela escuta o gemidão lá, os dois, né, consumando o pecado do fruto proibido. Tá os dois lá dando uma bela e boa trepada num quarto do lado ali, ela ficou horrorizada. E ainda por cima, né, a Eva, né, interpretada pela Michelle Pfeiffer, se é que eu posso já classificar assim, ó, meu, da área daqui que você não tem nada a ver com isso, entendeu? A natureza é desse jeito, você é desse jeito, e você tem que aceitar a gente desse jeito. Então, ó, da área, filha, que aqui a gente já dominou, né? Ou seja, a humanidade a partir de então vai ser dessa forma. Não era pra gente tocar no tal fruto, nós tocamos, então agora nós vamos zoar o barraco direto e vamos sim fazer o que a gente bem entende aqui. O prazer acaba dominando todo o planeta. Um outro ponto muito interessante é a partir do momento que chega um dos filhos do casal, o cara lá procurando os pais, ou seja, já afrontando a natureza, já afrontando a Jennifer Lawrence, falando, meu pai tá aí, minha mãe tá aí, é o seguinte, eu já cheguei aqui causando mesmo, eu quero falar com eles, medindo a Jennifer Lawrence dos pés à cabeça ali, como se nada mais importasse para ele, ou seja, o cara mais espaçoso ainda do que os pais que estavam ali. Até aí, ok, tudo bem, até o momento que chega o irmão dele. E os dois começam ali a brigar por causa de uma herança, afinal de contas ele sabe que o pai está muito doente, acabou deixando aquele testamento no nome só de um, no caso,
para ser o tutor do outro mais novo, se é que é exatamente isso que eu entendi. Um tomaria conta de toda a herança até que o outro criasse uma certa responsabilidade para administrar os seus próprios bens. E os dois começam a sair ali na discussão, e a coisa vai e tal. O Javier Bardem ainda tenta intervir, uma hora bem ativo, inclusive, segura o cara, manda ele manter, né, o controle de tudo, até que os caras saem na mão ali, você se lembra, uma briga épica até dentro do filme, e eles acabam, né, nas vias de fato, onde um acaba matando o outro. Isso é um sinal diretamente à questão que traz a Bíblia também de Abel e Caim, ou seja, os irmãos que acabaram se degladiando pelo poder, pela ganância e pela cobiça, onde um acabou fatalmente matando o outro. Depois que os caras saem para ir para o hospital, tentar salvar a vida ainda do outro que estava tomando um cacete maior lá, que a Jennifer Lawrence, ela fica ainda na casa tentando limpar e consertar tudo que foi feito, e ela não tem sucesso. Você lembra, por exemplo, daquela cena, que é a cena do sangue, né? O sangue que ele acaba corroendo a madeira e acaba caindo no sótão, ou seja, meu entender, aquilo é a representatividade dos pecados da humanidade, que a partir de então torna-se uma coisa corrompida, é o que corrompe de fato o ser humano, entre eles, como eu disse, a cobiça e a ganância, certo? A levar a esse ponto. Então é isso que eu consegui fazer a analogia dessa questão do sangue. E a questão da Jennifer Lawrence ser a natureza, para mim ela ficou muito implícita, muito claro, a partir daquele momento que ela ainda está na casa, limpando toda a sujeira, e já chega à noite, e ela se assusta quando o irmão que matou o outro retorna à casa, e muito nervoso ele começa a fitar ela, ele pensa que inclusive ele vai partir para cima dela, mas para surpresa de todo mundo, e maior ainda da personagem, ele olha para ela e diz o seguinte: você me entende, só você me entende, e vai embora. Ou seja, ele está dizendo o que para ela? Você me entende, só você me entende, porque ela é a natureza, certo? Ela é a natureza que dá o background para tudo. E a partir desse momento que nós vemos ele dizendo isso daí: você é minha natureza, então por isso que você me entende, porque você está dentro de mim, certo? Então essa parte que fica muito implícita para a gente poder resgatar essa questão, onde eu disse para vocês de que ali fica muito bem claro do que se trata, aliás, o personagem da Jennifer Lawrence dentro do filme. Existe um momento de calmaria a partir do momento que aquele nefasto velório é feito, onde começam a chegar mais e mais pessoas, e ali com certeza nós temos outras simbologias, as quais ainda não consegui decifrar, que envolve todo aquele ritual que todos estão ali, na verdade, se compadecendo em torno da morte de um dos filhos, e chegam outras pessoas inclusive para festejar, né, ao ponto que os caras chegam a brindar a morte de um dos filhos ali logo no final da coisa. E após todos irem embora, existe aquela calmaria, né, e volta-se novamente aquela questão de ela indagar, né, o personagem do Javier Bardem, o porquê que ele não transa com ela, né? Por que você não faz um filho em mim, né? Aí talvez seja aquela coisa, né, que o Criador esteja esperando na cabeça dele o momento certo, ele não sabe de verdade, talvez não seja nenhuma analogia a isso, e talvez uma crítica ao que está nas Escrituras Sagradas. Ou seja, será que eu devo fazer isso? Certo? Será que eu devo realmente expor a minha criação, o meu gen puro, a se expor nesse meio de degradação? Mas eis que o Criador acaba não resistindo, até eu não resistiria, né, com o mulherão daquele na frente ali, e os dois acabam tendo a relação. E tem acabam, aliás, transando. E tem um outro ponto peculiar, que inclusive dá para você remeter
A questão de toda a história de Maria dentro do filme, unindo aí com a questão da natureza, ou seja, o filme é essa viagem na maionese completa que abre esses expoentes para a gente estar pensando. Que ela acorda e fala assim, tô grávida. Certo? Quer dizer, mal ela transou com o cara, há poucas horas atrás, ela já acorda tendo a certeza que ela está grávida. Ou seja, você já vai para aquela questão que o anjo revelou no sonho, ou seja, ela tinha acabado de acordar, embora não seja implícito isso na fala do filme, e um anjo veio a Maria e revelou que ela teria um filho, né, através de uma divindade, né, através de um milagre de Deus, né, mesmo sem ela ter uma relação sexual, embora no filme de certa forma tenha essa cumplicidade que ela teve a relação sexual, mas foi com Deus no caso, com o Criador no caso, e ela acaba acordando tendo essa certeza, tal qual foi como Maria acordou dizendo que teve uma revelação no sonho. A partir daí tudo volta ao normal e o Criador, ao saber de que ele teria um filho, ele tem toda aquela inspiração para ele voltar a escrever. Ele diz, eu vou criar uma obra de arte. O cara sai ali totalmente louco, escrevendo, fazendo um novo romance, já ligando para a editora dele, né, aos prantos ali de felicidade, dizendo que vai ser um sucesso e etc e tal. E aí nós podemos já unir aquela questão toda. Ele escreveu, na verdade, um novo capítulo para a história da humanidade. O capítulo que é o que nós tínhamos até então antes de Cristo, e o que ele começa a escrever é já um preparativo para o depois de Cristo, ou seja, os dias que nós estamos vivendo atualmente. E tem todo aquele período, né, que os dois acabam ali se dando muito bem, aquele período de paz, até que o livro, contendo essa segunda história da humanidade, ou seja, como eu falei para vocês, esse depois de Cristo, que todo mundo começa a se empolgar e querer, de certa forma, reverenciar o Criador de tudo aquilo. Mas de uma maneira bem própria, da maneira deles, né? Da maneira, aliás, que nós, seres humanos, hoje vivemos, né? Querendo fazer as coisas ao nosso modo, né? Querendo que as coisas aconteçam não no tempo de Deus, mas sim no tempo que nós queremos. E começa a chegar um, começa a chegar outro, e até mesmo, né, o criador da obra fica empolgado com aquilo, ele não consegue controlar aquilo, o que a gente, sim, pode descrever ao que acontece nos dias de hoje. Isso começou a acontecer muito lá atrás, que as pessoas não têm ordem, não têm consciência, não têm respeito umas com as outras, todo mundo quer fazer as coisas no seu tempo e do seu jeito, e é dessa forma exatamente que as coisas começam a acontecer ali, até que vira aquela bagunça, aquela caralhada toda que vocês se lembram no filme. A Jennifer Lawrence está por parir, né? O filho, né? Aliás, o filho sagrado do matrimônio entre o Criador e a natureza está para nascer no meio de tudo aquilo, com as pessoas fazendo o que elas querem, como elas querem, até mesmo no meio da guerra. Você lembra, putz, a hora que começou a surgir aqueles soldados invadindo, o pessoal se matando, jogando bomba, e gente, eu não estava entendendo o que era aquilo. Depois que eu parei justamente para pensar isso, filho do Criador está realmente para nascer nesse ambiente. Se a gente lembrar, na época era assim, a época que é retratada na Bíblia, que Jesus veio ao mundo, na época das grandes legiões dos impérios romanos, na época das conquistas, na época da degradação, na época do escárnio, na época em que todo mundo fazia o que queria da maneira que queria, e a todo momento a natureza tentando preservar o seu filho. Mas eis que, né, a criança acaba nascendo no meio daquilo tudo, ela não quer deixar com que o Criador se aposse para levar para as outras pessoas, mas ele vê que aquilo é uma coisa necessária, né? E aí acaba acontecendo todo aquele banzé que vocês lembram que ocorreu no filme. Ele acaba levando e todo mundo despedaça o bebê. Aquela é uma das cenas mais fortes do filme, inclusive comendo partes das crianças. Aliás, da criança, desculpa, eu coloquei um plural aqui na hora errada. Eles começam a degradar, e ali é colocado realmente esse bebê como sendo Jesus Cristo, que foi sim, de uma maneira necessária ao ponto de vista religioso, estar sendo sacrificado, estar sendo colocado
para que a multidão o degradasse, para que a multidão o julgasse. E isso fica muito bem claro que é a hora que ela sai correndo, que ela vê, ela só escuta o barulho deles despedaçando o bebê, a hora que eles chegam, tá? E tem ali o quê? Um líder religioso, tem um líder, um bruxo, na verdade, mas parece um bruxo, ele joga com os pedaços da criança em cima do altar. Essa cena ela é muito criativa, ela é muito impactante, mas se você for colocar por de trás, ela tem amplos sentidos, certo? Os principais que eu consegui analisar são os seguintes: o que entregou realmente Jesus Cristo para passar por todo esse processo de crucificação, onde ele foi preso, eram os líderes religiosos da época, certo? Eram o que? Os grandes chefes de templos, os feiticeiros da época, que viam que o seu legado estava tremendamente comprometido a partir do momento da pregação da nova palavra de Deus. Então foram eles os responsáveis, de fato, a estarem entregando Jesus de uma certa forma, a estarem... claro que depois você vai falar e que não está entendendo o que eu estou falando, que tem Judas Iscariote que entregou ele e tal, mas quem fez o background todo para o auê dos romanos chegarem e prenderem ele, descobrirem onde ele estava, foram os chefes de templos. E é muito claro isso. A hora que o cara tá lá, né, vestido de feiticeiro, na verdade, na hora não caiu a ficha, eu pensei, nossa, não, na verdade o personagem do Javier Bardem é um grande líder de uma seita religiosa, um vampiro, alguma coisa, mas depois analisando, depois do filme, eu cheguei, e é essa de fato a conclusão que ele acaba jogando. E outra também seria de que os líderes religiosos atualmente, e a outra é que com certeza são hoje os nossos líderes religiosos, seja de qualquer religião, mas aqueles que usam da palavra para ganhar dinheiro, principalmente, se escondem por trás daquele verdadeiro sacrifício que foi feito ali. Então, depois que realmente o bebê estava totalmente destroçado, que ele aparece ali para, né, pegar os cacos e, aliás, pegar os restos mortais e distribuir para que as pessoas comam, e ele está ali na frente realmente sendo o líder de tudo aquilo. Aí a mãe natureza, né, a grande mãe, né, do filme, a Jennifer Lawrence, entra revoltada, e o pessoal não quer nem saber, o pessoal espanca ela no chão, não quer nem saber, ou seja, é aquilo que nós temos ainda hoje em dia, o ser humano agredindo a natureza, o ser humano degradando o planeta, o ser humano não tendo seus limites, sobretudo da consciência ambiental que nós temos hoje sobre o planeta. Ou seja, vamos agredir mesmo, que se dane, que quem manda aqui somos nós, seres humanos. Até que o criador, né, o Javier Bardem, ele chega ali e consegue tirar um para um lado, outro para o outro, e pede, e implora para que ela os perdoe. E é exatamente aquela cena que nós temos, né, quando Jesus Cristo ele é colocado na cruz, quando ele está ali juntamente com os outros, ele fala, né, Pai, os perdoe, pois eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, as próprias palavras de Deus que ele acaba colocando ali para ela, perdoe-os, pois eles não sabem o que estão fazendo. Ali é muito implícito essa questão, mas no entanto ela sai ali desavorada, vai até o porão da casa e acaba fazendo aquilo que nós podemos interpretar como se fosse talvez o apocalipse, né? O fim dos tempos, o fim de tudo. Vamos zerar tudo, eu vou junto para o saco, mas ninguém vai sobrar mais para contar a história. Então isso fica muito claro a partir daquele momento. Outro momento muito interessante é quando nós já estamos tomando o final do filme, que no caso, né, o criador ele leva a mãe natureza até um determinado ponto e dentro do coração dela o que está? O tal cristal, né, a tal pedra preciosa que nós classificamos lá no início como um fruto proibido, ou seja, é a origem de tudo. É aquilo que ele já começa a falar a respeito lá no início do filme, vocês estão lembrados? Que quando ele não tinha mais esperança, ele reconstruiu a casa e através daquele cristal ele conseguia retratar ela, que era a grande paixão da vida dele. E em seguida, né, ela acaba caindo ali às cinzas e nós já vamos para a cena de uma outra mulher acordando na cama dele, ou seja,
tudo é recriado novamente. Ele, na verdade, é um alerta de tudo aquilo que nós estamos fazendo, do que nós fizemos e o que nós possamos eventualmente vir a fazer com o nosso planeta e toda a história da humanidade. Ao mesmo tempo também que ele não deixa de ser uma crítica aos sistemas religiosos que são impostos por aí afora. Eu pude ler bem claramente naquela cena que eu disse para vocês do sacerdote, que na verdade acaba distribuindo, né, o líder religioso, ele acaba distribuindo os pedaços do Filho do Criador para todos que estão ali em volta estarem comendo. Então aquilo que é realmente aquele alento para que nós usamos de algo que até então pode ser considerado sagrado para o proveito de si próprio e para que você possa se autopromover para as grandes multidões. É o que nós vimos desde a época da criação das religiões e o que está se proliferando a cada dia que passa. Bem, meus amigos, essa foi a minha interpretação, certo? Eu acredito e sou humilde e sincero com vocês para dizer que tem muito mais coisas por detrás do filme, tá? Não vou fazer mais vídeos a respeito dele também, para a gente não incumpridar muita coisa, a não ser que surja um fato muito novo e inusitado dentro das revelações do diretor. É uma obra genial na minha visão artística, minha visão cinematográfica da coisa, e eu adoro filmes assim, filmes que fazem você pensar. Ele não tem começo, meio e fim denominados de uma cronologia e um modo, digamos assim, coeso de ser feito, mas que ele entrega todo esse sabor para que a gente possa degustar, assim como nós fizemos nesse vídeo hoje. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!